A gente volta a falar desse tema da visão de Ezequiel. Está ligado a carros, ao trono de Deus. A gente vai aprofundando nesse tema. Lembramos toda a ligação com o livro do Apocalipse, a ligação da visão de Ezequiel e a visão de João no Apocalipse. Não só isso, todo o livro de Ezequiel com o livro do Apocalipse, que aos poucos a gente vai vendo temas mais importantes e vai aprofundando esses temas. No judaísmo se fala da visão dos carros, é o Merkabah, palavra ali no hebraico, onde, por sinal, não está na história ali de Ezequiel, na visão de Ezequiel, mas a gente vê toda a ligação, a gente vai aprofundando nisso, as rodas, toda a ligação com o templo de Davi e Salomão especificamente, onde se tinha ali as rodas, essa questão do carro ali também no templo de Salomão. A gente vai ver em 1 Reis capítulo 7, a gente vai aprofundando mais isso porque toda essa ligação de sacerdócio, Ezequiel, o sacerdote, no livro do Apocalipse, a ligação de João também com o sacerdócio, falei sobre isso. Na verdade, todo o livro do Apocalipse, a ligação com o sacerdócio, na verdade, o tabernáculo, vários temas ali que a gente às vezes não se apercebe ligados a sacerdócio. Isso que vamos ver, Ezequiel, o trono de Deus, a gente vai falar sobre isso, o Merkavah, os carros, que realmente, como tenho falado, tudo isso significa o quê? Deus nos puxando, quando Deus está em controle de nossas vidas, Ele é ali o cavaleiro, guiando os cavalos, ou o carro dos cavalos, para o seu projeto. Como Jesus ali guiando o jumentinho, todo o símbolo dos animais, o que significam, e o contraste no Apocalipse dos cavalos ali saindo ali com sua força. Esse é o símbolo do ser humano, do crente saindo com sua própria força da presença de Deus, infelizmente, mas Deus vem também, o símbolo de Deus vindo como um cavaleiro também nos seus cavalos, como uma luta. A gente vê sempre nessa ligação de arrebatamento, a elevação do crente está ligado a carros. A gente vai falar sobre isso no Monte Sinai, ali tem em Salmos, se não me engano, Salmo 68, fala ali que no Sinai estavam ali os carros de Deus. A gente vai falar sobre isso, o trono e o santo dos santos, crente indo na presença de Deus. No meio rabínico, muitas coisas que eu estou tirando aqui é por base tiradas do meio rabínico. Um dos sites é o Sefaria.org, que eu já mostrei um pouco sobre isso. Tenho estudado bastante sobre o Sefaria. Indo ali no Sefaria, versículo por versículo, bastante importante. Eu tenho outras fontes judaicas bastante importantes que eu tiro detalhes. Não tenho como deixar isso, e até lembro que vai chegar um ponto onde judaísmo e cristianismo vão se juntar. O cristianismo vai alcançar muito desses conceitos quando haver essa junção, e o judaísmo, é claro, vai se beneficiar com o conhecimento de Cristo. Cabe a nós sermos participantes, sermos os cavalos, guiados por Deus para que esse projeto seja alcançado. Não ficar criando tradições, fazendo tradições que veio do passado e achando que a obra de Deus é dessa forma. Ezequiel, as 4 criaturas, a ligação com Moisés no Monte Sinai, é isso que o meio rabínico fala já de milhares de anos, centenas de anos. Todos os comentários rabínicos eu tenho lido bastante, mostram a visão de Ezequiel ligando ao Monte Sinai. E a gente vai ver o porquê disso, a gente vai ver a questão do trono, no Monte Sinai ali, o pavimento de safira. A gente vai ver na visão de Ezequiel também, safira, ali o trono de Deus. A gente vai ver vários detalhes, a elevação de Moisés, a elevação de Ezequiel. São vários detalhes que ligam as duas histórias, não só essas histórias como outras, como a história da criação, por exemplo, a história de Adão e Eva. Não por acaso que no livro de Ezequiel a gente vê os fenômenos ali do céu, tempestade. O julgamento, na verdade, é o céu do crente sendo destruído, na verdade, porque o crente, quando vai chegando à presença de Deus, é como se fosse essa elevação, céus e terra juntando,
a chuva caindo nessa terra, que é o crente, a presença de Deus, é o crente se elevando. E no livro de Ezequiel a gente vai vendo esses fenômenos ali da natureza, fenômenos do céu, tempestades, trovões, porque fala o quê? A vinda de Cristo, a vinda de Deus para nossas vidas. Muitas vezes vem para destruir esse céu quando está errado, quando estamos ali junto à religião apenas, e conceitos têm que ser removidos, o céu tem que ser refeito em nossas vidas. Isso está muito ligado ao Monte Sinai, à visão de Ezequiel. A vinda de Cristo, na verdade, como falam os profetas, é um dia de escuridão, na verdade, é um dia onde Deus vai vir para refazer uma obra. E muito ligado à visão de Ezequiel, o tabernáculo, o Santo dos Santos, ali tem o trono de Deus, a gente vê o Santo dos Santos ali onde simbolicamente está o trono de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus é outro detalhe na visão de Ezequiel e o Monte Sinai, a glória de Deus que Ezequiel vê. A mesma coisa no Monte Sinai, a glória de Deus ali desce. Muita ligação de uma coisa com outra. Então, veja só a sequência das histórias, desde ali da criação no Gênesis, céu e terra, Adão e Eva no Jardim do Éden, toda a ligação do Jardim do Éden com o tabernáculo de Moisés, Moisés ali no Sinai também. Eu falei um pouco sobre isso, tem muito a ser falado, da história da criação também, e a criação do tabernáculo, toda a ligação do tabernáculo com a criação. O judaísmo fala muito sobre isso, tem muito a ser falado, né? Os 3 compartimentos ali do tabernáculo, ali a saída para o leste, assim como no Jardim do Éden, a luz, a menorá, com a luz na criação, vários detalhes, a presença de Deus ali no Santo dos Santos. Então são vários detalhes que no judaísmo, o povo hebreu de muitos tempos já ligam, e aí essa ligação realmente, o tabernáculo é um lugar onde Deus quer habitar, a mesma coisa da criação. Deus criou esse mundo, é claro, para nós habitarmos, tem até esse contraste, em troca a gente vai construindo essa obra em nossas vidas, na verdade Deus vai construindo essa obra em nossas vidas com a nossa ajuda, é claro, e Deus quer habitar em nós, assim, até uma troca, a gente pode se dizer, mas na verdade Deus criou esse mundo para Ele, a glória dele habitar. Na verdade, a glória dele vai ser manifestada plenamente, já tem em nossas vidas, se a gente obedecer aos seus mandamentos. Ezequiel e o Monte Sinai, a gente vai falar aqui rapidamente. A subida de Moisés e a subida de Ezequiel, esses fenômenos do céu e da terra, como já tenho falado, a tempestade, nuvem, fogo, raios, relâmpagos, em ambos. Tudo isso fala da vinda de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes refazendo, como já tenho falado, esse céu, que essa elevação que o crente chega, que fala em Mateus 24, céu e terra passarão, e a gente vê ao final do livro do Apocalipse, o que diz ali, Apocalipse 21, como a gente já viu, novo céu e nova terra, as coisas passadas, que se passou, já se passou. Fala ali no livro do Apocalipse, capítulo 21, que as coisas antigas se passaram, toda ali tirada do livro de Isaías. Então, tem que realmente em nossas vidas, é outro tema do Apocalipse, tem que se cumprir em nossas vidas. É um cumprimento na igreja, é verdade, mas tem que se cumprir em nossas vidas. A gente pode até adiantar esse processo do livro do Apocalipse de cumprir completamente em nossas vidas, na verdade. É esse todo o tema do livro do Apocalipse, se cumprir primeiro em nossas vidas, e aí a gente tem como realmente estar no trono de Deus e participar desse processo. O trono de Deus, do Monte Sinai, aquilo ali é baseado em comentários rabínicos. O fundamento ali do Monte Sinai, se ali o trono de Deus, ali aquele lugar da safira ali, o pavimento de safira, não só isso, a gente vai ver toda a ligação do Monte Sinai com o tabernáculo, porque o tabernáculo, na verdade, como já falei em estudos sobre o Monte Sinai, o tabernáculo é o quê? A versão portátil do Monte Sinai. É isso que o meio rabínico fala, e não à toa, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, a gente já viu muito, mas só para relembrar, né, o pavimento de safira no Monte Sinai, o trono em Ezequiel com pedra de safira. No Monte Sinai a glória de Deus, na visão de Ezequiel a glória de Deus, né? E é isso que a gente puxa, tira para o livro do Apocalipse também. A glória de Deus ser revelada em nós e na igreja.
Eu até mostro aqui, é importante esses fundamentos, eu não vou aprofundar porque tem bastante estudo já sobre isso. O Monte Sinai e o Tabernáculo. O Tabernáculo, como eu falei, é a versão portátil do Monte Sinai. Houve todo aquele problema no Monte Sinai, Moisés lá em cima, o povo lá embaixo, fazendo ali o bezerro de ouro, a idolatria, que, por sinal, são todos temas, coisas que acontecem nos dias de hoje, na verdade, são profecias, inclusive. Histórias verídicas, mas que são profecias também, apontam para o futuro também, e é o nosso presente, infelizmente, e passado também. O que aconteceu no Monte Sinai ali com Moisés é como se Deus estivesse ali fazendo, vamos ali encaixotar essa experiência, vamos dizer assim. Então o tabernáculo é baseado nisso, até os 10 mandamentos estão ali no Santo dos Santos, como testemunhas do que de uma visão, ou de um encontro de Moisés. É muito importante esse tema. E a gente vê todas essas ligações do Monte Sinai com o tabernáculo, o fogo no Monte Sinai, o fogo, a fumaça ali ao final do livro de Êxodo, no tabernáculo, a nuvem no Monte Sinai que cobre Moisés. Todos os temas da vinda de Cristo, né, a presença de Cristo, e a nuvem ali no final do livro de Êxodo, na inauguração do tabernáculo ali. A glória de Deus ali desce sobre o Monte Sinai, a glória de Deus desce sobre o tabernáculo, a voz de Deus ali no Monte Sinai, a presença de Deus no tabernáculo. Então, veja os estudos sobre o Monte Sinai, muito importante é ter essa base. A gente vai ver que liga tudo, na verdade, o tabernáculo, Ezequiel, na verdade, desde a criação, passando pelo Monte Sinai, passando por várias histórias até a história de Ezequiel. Então, Ezequiel e o tabernáculo e o templo. A gente ligou com o Monte Sinai, mas como a gente sabe, o Monte Sinai se liga ao tabernáculo e o templo. O templo e o tabernáculo é a versão portátil ali da experiência do Monte Sinai. Então, um liga ao outro. Então, Ezequiel e o tabernáculo, o Santo dos Santos, o trono de Deus que a gente vê no livro de Ezequiel, na visão de Ezequiel. Toda a ligação ali com o templo de Salomão. 1 Reis capítulo 7, a gente vê as rodas. Uma das palavras, são 2 palavras em hebraico no livro de Ezequiel para rodas. A gente tira uma delas exatamente ali em 1 Reis capítulo 7, as rodas, os animais, até os animais ali a gente vê essa ligação dos animais de Ezequiel com os animais ali no templo de Salomão. 4 rodas ali em 1 Reis, 4 ordens de colunas. A questão do 4 sempre está ligada a uma plenitude, os 4 cantos da terra também. Inclusive os 4 animais da visão de Ezequiel, a tradição liga muito a tradição judaica às 4 tribos ali ao redor do tabernáculo, no livro de Números, se não me engano, no início ali. E realmente é isso, Deus quer nos proteger ali, os 4 cantos protegidos. Fala muito sobre isso. E às vezes nossos 4 cantos estão, na verdade, desprotegidos, na verdade, tem sempre esse contraste também. Em 1 Reis 7, verso 33, obra das rodas como a obra da roda de carro, como fala ali. Toda ligação também com o livro de Daniel. Veja só, Babilônia, Ezequiel, Babilônia e Daniel, Babilônia no Apocalipse. Daniel vence, é o filho do homem. Veja só, Ezequiel, o filho do homem. Daniel, o filho do homem. Jesus, o filho do homem. Na verdade, esse termo filho do homem, a gente vai estudar sobre isso, está ligado também, como já falei, é filho de Adão. Na verdade, os que vão herdar o reino. E não à toa a visão de Daniel também, capítulo 7, ali, capítulo 6 também, capítulo 8, tudo ligado ao trono de Deus, esse julgamento. Daniel venceu, ele vai vendo esse momento onde a igreja, o povo de Deus vai estar ali tomado por coisas que não pertencem a Deus, mas ele vai ver também o trono de Deus, o julgamento para isso, a correção, que eu diria, não é um julgamento punitivo, mas um julgamento de correção. E os fiéis participando nisso, o filho do homem, a gente vai ver sobre isso. Então os carros, as rodas no templo de Salomão versus as rodas, seriam rodas dos carros também em Ezequiel, tudo isso por isso que as fontes rabínicas, por vários detalhes, que se fala dessa visão do Merkabah ou Merkavah, esses carros na visão de Ezequiel. Como já falei, a palavra não está ali, essa palavra no hebraico para carros na visão de Ezequiel, mas todo o conceito está. Então, as histórias vão se ligando, os conceitos vão se ligando.
É assim que é realmente, desde a antiguidade, o meio rabínico, Jesus como o maior rabi, essa a interpretação, essa forma que Jesus também agiu, né? Em todas as histórias a gente vê que é essa forma que ele agia para a interpretação. E a glória de Deus no Santo dos Santos versus a glória de Deus no livro de Ezequiel, já tenho falado sobre isso. Então toda essa ligação das duas histórias. Então da criação ao tabernáculo, ao Monte Sinai, etc., já tenho falado sobre isso. Tudo fala da história da glorificação dos fiéis. Não tem nada que glorifique mais a Deus, a Cristo, do que os fiéis, né, se tornando como Cristo, né, tendo o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo é o que eu quero falar. O que todos esses eventos falam. Então uma obra sendo feita, atingindo esse descanso, que a gente vê isso na obra da criação, atingir as medidas de Cristo, a gente vê esse conceito no tabernáculo, só alguns detalhes aqui que a gente vai ligando todas as histórias, entrando na presença de Deus, o julgamento da igreja e do mundo também, seremos reis e sacerdotes, é o que a gente vê no livro do Apocalipse, tudo tirado da onda, inclusive, tirado da história ali do Monte Sinai, né? E ali Pedro também vai falar isso na sua carta, né, que seríamos reis e sacerdotes, um reino sacerdotal, tudo tirado ali de Êxodo, capítulo 19, se não me engano, ali no Monte Sinai, porque são todas promessas que vão se cumprindo na igreja. O Monte Sinai, realmente o brilho no rosto de Moisés, a lei nos corações, tudo é o Novo Testamento. A igreja já tendo a possibilidade de ir à presença de Deus. Muito mais a se falar, na verdade, Adão e Eva no Santo dos Santos, que o Jardim do Éden, toda a ligação com o tabernáculo, ali a proteção no lado leste, ali dos querubins, com aquela espada inflamada. Inclusive a palavra espada é Horeb, que é o Monte Horeb, ali, interessante. Os querubins vão aparecer justamente novamente na história do Monte Sinai. Guardar as leis ali, Adão e Eva, guardar ali o jardim, a mesma palavra guardar, para guardar leis, o que guardar o bem e o mal, como a gente vê no livro de Deuteronômio, o bem e o mal, o bom e o mal é realmente as leis, então o bom e o mal ali, o jardim do Éden, a árvore do bem e do mal. Todas essas histórias falam de um mesmo tema, elas só vão se aprofundando. Eu diria que o livro de Gênesis tem toda a história de Deus ali já, na verdade, a história de José, a vinda de Cristo, a igreja, tudo está ali já no livro de Gênesis, desde a criação até o final. E a gente vai aprofundando na história do tabernáculo, na história do Monte Sinai, na história, visão de Ezequiel, a história de Israel e a história do Novo Testamento e da igreja. Na verdade, são todas as histórias, todas essas histórias estão interligadas. Aqui eu mostro algumas imagens que falam dessa visão de Ezequiel, que é como os judeus ligam aos carros, esses carros que o cavaleiro guiando, como tenho falado, é o cavaleiro nos guiando. E isso tudo fala, a gente vê muito essa questão de quatro, né, os quatro cantos da terra, na visão de Ezequiel, os quatro carros, sempre esses quatro, os quatro cavalos, ali no Apocalipse, e Zacarias também, sempre uma ligação com uma plenitude, a gente vai ver mais sobre isso. E os quatro cantos de nossas vidas, os quatro cantos desse mundo, para quê? Para transportar a vontade de Deus, Deus como cavaleiro nos guiando. Tudo isso que fala essa visão bastante importante. Se a gente vê os detalhes dessa visão de Ezequiel, as rodas, ali as quatro criaturas, o pavimento ali, como se fosse ali o céu, em cima, safira, e o trono de Deus em cima, a gente vê que na verdade é até uma visão de Deus realmente guiando esse carro. E lembro mais uma vez, é sempre importante estar lembrando dessa ligação do livro de Ezequiel, não só a visão de Ezequiel, mas o livro de Ezequiel com o livro do Apocalipse. O que a gente vai ver é a ascensão do sacerdote Ezequiel, e no livro do Apocalipse, não só a ascensão de João, mas a ascensão dos fiéis. Uma ligação com a ascensão dos fiéis, né, ali no trono. Não é por acaso, João vai ter essa ascensão, que é uma ligação da ascensão dos fiéis também, que liga tudo a todas essas histórias, ao Monte Sinai, a visão de Ezequiel e outras mais, Elias. Fala o que? Em Ezequiel, o julgamento de Judá,
e os fiéis vão participar desse julgamento da igreja, né? Já tem acontecido, já estamos participando. A gente tem o quê? Que receber de Deus esse dom de ter esse julgamento, de saber um pouco, né? De Deus nos dá esse poder de julgar a nós mesmos, né? O que é o certo ou errado, né? Nem muito até, por enquanto, ficar olhando aquela pessoa A, B ou C, mas julgar nossas vidas, o que eu quero para mim, o que eu quero para você, o que eu quero fazer, o que Deus mostra que é certo, o que é errado. Então a gente tem que ter esse julgamento e aplicar para as coisas da igreja, né? Se afastar de coisas que não dignificam a Deus, às vezes coisas que estão sendo feitas na igreja que não dignificam a Deus, e até diria tem muitas coisas, mas muito mais que julgar, Deus quer que a gente participe desse processo. Muitas vezes é sofrimento mesmo, é aguentar, Deus às vezes quer que a gente esteja nesse meio mesmo para sofrer, como os profetas ali sofreram, como Ezequiel sofreu. Veja só, a Ezequiel, ele percebeu, Deus deu esse poder, ele perceber tudo que estava ali acontecendo. Ele teve visões ali, visão indo para dentro do templo, percebendo o que acontecia ali dentro. Ele teve um conhecimento pleno da situação crítica que o povo dele, o povo de Judá estava. E é esse conhecimento que a gente tem que ter, essa capacidade de julgamento que a gente tem que ter já desde agora, para quê? Para se afastar de coisas que não dignificam a Deus, o projeto de Deus, e para quê também? Para pregar um evangelho que dignifica o projeto de Deus, que fala da verdade de Cristo. Então a gente vai continuar falando mais sobre isso, né, de sermos elevados ali como João, né, como a figura de João, como a figura das 4 criaturas, como a figura dos 24 anciãos. A gente vai falar mais sobre isso, muito a se falar ali, né, sobre aquela visão de João, ligar ela com Ezequiel e com outros temas, e a gente vai aprofundando. E o que eu queria mostrar nesses primeiros estudos é mostrar como o livro e a visão de Ezequiel está ligada a todas essas histórias da criação do Monte Sinai, que são ligações com o templo e o tabernáculo, que mostra os fiéis indo ao trono de Deus, o Santo dos Santos, se você quiser ver dessa forma. São por vários ângulos a mesma coisa e que dão mais detalhes desse processo, né, de Deus recriar o céu e terra em nossas vidas, né, fazer as coisas antigas serem removidas em nossas vidas. Esse processo vai acontecer plenamente em toda a igreja. Cabe a nós que aconteça primeiro em nossas vidas, como já falei, e vai acontecer neste mundo por completo. E, na verdade, é isso que fala toda a Bíblia, a festa de tabernáculos, é esse propósito, até que a gente veja ali como João viu, o tabernáculo vindo dos céus, não só para nossas vidas, mas para este mundo, realmente a nova Jerusalém descendo, e todas as coisas ali serão passadas, né? O passado, né? Como Jesus falou, céus e terra passarão, todas as coisas que não são de Deus vão passar para o quê? Para novas coisas que virão. Então, esse é o novo céu, nova terra. Acredito até que literalmente, realmente, muita coisa vai passar e vai vir coisas novas, mas a gente vê, como já falei, por um espelho embaçado